Pesquisadores do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos receberam o Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia de 2015. O projeto, que concorreu na categoria Integração, teve como base o desenvolvimento de um equipamento para o tratamento de lesões pré-malignas do colo do útero, ou NICs, neoplasias intraepiteliais cervicais, causadas pelo vírus HPV. O estudo foi iniciado em 2011 pela pesquisadora Natália Inada, com coordenação do docente Vanderlei Salvador Banhato. A terapia fotodinâmica, técnica já conhecida em tratamentos de condilomas e de câncer de pele, curou 100% das 70 pacientes com faixa etária entre 14 e 58 anos, portadoras de NIC de baixo grau, ou NIC 1. Estágio inicial das lesões, as mulheres foram atendidas no ambulatório de saúde da mulher da Prefeitura Municipal de Araraquara, São Paulo. E em 2019 recebeu o prêmio Pôster de Mérito da Associação Internacional de Fotodinâmica. A nossa convidada de hoje é doutora em Fisiopatologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, pós-doutora pelo Instituto de Física da USP de São Carlos, farmacêutica, atualmente pesquisadora contratada pela USP e FISC, Laboratório de Biofotônica, colaborando nas áreas de Física, Medicina, Biologia, Farmácia, Química e Biotecnologia. Com experiência em pesquisa básica, estudos in vitro com culturas de células, micro-organismos, e aplicada, protocolos clínicos e estudos com animais. Nas áreas de tratamento do câncer de pele não melanoma, lesões causadas pelo vírus HPV, controle microbiológico e formulações nanoestruturadas, contendo fotossensibilizadores para terapia fotodinâmica. Obrigada, Natália, por estar aqui conosco, disponibilizar o seu tempo, o seu precioso tempo, né? E atender nosso convite. Muito obrigada, Maria Zilda, por esse convite. Para mim é um prazer participar do seu programa e transmitir a nossa mensagem para a população. Muito obrigada. Então vamos esclarecer um pouquinho para as pessoas que estão nos vendo o que é a terapia fotodinâmica, voltada para o tratamento de lesões pré-malignas do colo do útero. Sim, como você muito bem apresentou, essas doenças são acometidas pelo vírus HPV, né? Então elas são causadas por uma infecção viral nas mulheres. Mais de 90%, 95% dos casos de mulheres que são infectadas pelo HPV vão desenvolver alguma lesão, seja uma lesão pré-maligna como essa do colo do útero, ou pequenos condilomas, né, são lesões epiteliais. E o sistema imunológico muitas vezes consegue reparar esta infecção e controlar esse dano. Porém, não é sempre que o sistema imunológico da paciente consegue impedir o avanço dessas doenças. E os tratamentos convencionais para as neoplasias intraepiteliais cervicais, que são lesões que antecedem o câncer cervical, são tratamentos muito agressivos, né? Remoção do colo do útero por a gente chama conização, uma remoção a frio do colo do útero, uma grande porção do órgão, e a consequência disso são diversas, né? Os efeitos adversos são muito danosos, como por exemplo, pode ocorrer o que a gente chama de estenose do colo do útero. Então ele vai cicatrizar de maneira incorreta, deformando o órgão e com isso impedindo a mulher diminuindo sua capacidade, né, de fertilização, de ter filhos, e se ela engravidar, ela corre o risco de ter partos prematuros, inclusive. Fora outros problemas que os tratamentos convencionais levam, infecções, hemorragias. Então, para evitar tudo isso, nós estamos propondo, né, desde 2011, como você também apresentou, a terapia fotodinâmica, ou do inglês Photodynamic Therapy, que consiste numa técnica
que associa 3 elementos, uma substância química, luz numa cor específica para ativar este composto químico e oxigênio presente naquele meio, no caso, nos tecidos. Com essa combinação desses 3 elementos, a gente consegue gerar espécies reativas de oxigênio. E essas espécies ativas de oxigênio produzidas imediatamente durante o processo de iluminação do colo do útero, que está na presença, né, desse fotossensibilizador ou substância química fotoativada, essa geração de espécies ativas de oxigênio vai destruir essas lesões. No caso das NICs, ou no caso dos condilomas, vai destruir aquele local que está tendo uma má formação causada pela infecção viral. Então, este é o processo de tratamento das neoplasias induzidas pelo HPV pela técnica de terapia fotodinâmica. Em quais casos as mulheres podem se beneficiar desse tratamento da terapia fotodinâmica? Ou quais os casos que elas não podem utilizar esse tratamento? Existe uma restrição? Existe sim os casos indicados e os contraindicados. Sim. Para os tratamentos das neoplasias de colo de útero, as NICs, nós estamos incluindo hoje aqui no Brasil, no nosso protocolo, NICs de todos os níveis, grau 1, grau 2 e 3. Então, o que difere um nível do outro é quão agressivo foi aquela infecção, ou seja, o estadiamento daquela neoplasia. Então, no grau nível 1, significa que a paciente, ela sofreu infecção pelo HPV e nos primeiros 3 a 5 anos, em média, o sistema imunológico não deu conta de reparar aquela infecção, certo? Não conseguiu controlar os danos causados pelo vírus e ocorreu uma má formação naquele tecido, uma displasia. Essa displasia, ela é observada pelo exame do Papa Nicolau. Preventivo, que é indicado todo para as mulheres fazerem todos os anos. Isso, e é por isso que a gente reforça o exame de Papa Nicolau anual. Todas as mulheres iniciou a atividade sexual, elas, independente da idade, elas devem realizar anualmente o Papa Nicolau. É este exame que detecta a presença da neoplasia. Sim. E no grau 1, essa neoplasia não avançou tanto, ela acometeu o primeiro terço do colo do útero ainda, mas já é um alerta que aquele vírus está presente né? E o sistema imunológico não está dando conta de combatê-lo. Então, nós incluímos pacientes com neoplasia grau 1, 2 e 3, e o grau 3, NIC 3, que a gente chama, né? É o grau de neoplasia que já acometeu o terceiro terço do colo do útero, já se aproximando ao útero. É difícil até da gente separar NIC 3 de carcinoma in situ. Tem um limiar muito estreito entre a paciente que já tem a neoplasia de grau máximo, que é o nível 3, caminhando para a evolução de um câncer. Então, muitas vezes vem no diagnóstico, no Papa Nicolau, associado a uma biópsia, o seguinte diagnóstico: neoplasia NIC 3 / carcinoma in situ. Então, a biópsia pode, inclusive, detectar, já nessa fase de NIC 3, algumas porções de câncer cervical. Então, nós incluímos esses casos todos, inclusive quando o câncer in situ está bem inicial, mas a gente tem ainda muita cautela de incluir esse caso, porque a gente ainda precisa de uma quantidade maior de pacientes tratadas, uma significância estatística maior do nosso protocolo, para aí sim a gente indicar o câncer cervical. E nos casos que não são indicados, são pacientes acometidas pelo vírus do HIV. Então, nós já tentamos incluir alguns casos, não tivemos muito sucesso, porque como elas estão em tratamento para combater outra infecção, que é o HIV,
o sistema imunológico dessa paciente já está muito mais alterado que o sistema imunológico de uma paciente que não é portadora do vírus do HIV. Então, a gente achou por segurança excluir esse grupo, pelo menos até a gente entender como que funciona a terapia fotodinâmica regulando o sistema imunológico das pacientes, e pacientes gestantes ou pacientes que estão na fase de tentativas para engravidar, para evitar qualquer problema, já que a gente mexe com o colo do útero, nós excluímos essas pacientes também, ou as já grávidas ou que estão em tentativas de engravidez. E você falou do NIC 1, 2 e 3. Qual é o espaço de tempo para ficar... O NIC 1 é o início e tem uma facilidade, né, para o tratamento. O 3 já um pouco mais complicado. Esse tempo, esse espaço de tempo, quanto tempo? Tá. Para evoluir do NIC 1 para o mais grave, que é NIC 3, pode levar até uns 8 anos, dependendo da situação do sistema imunológico da paciente, até 10 anos, certo? Porém, há exceções. Em alguns casos de pacientes que ou são fumantes, e a gente sabe dos malefícios do cigarro na proteção, né, do sistema imunológico, pacientes que já têm, né, alguma deficiência natural do sistema imunológico, pacientes que estão constantemente doentes, pacientes que não se alimentam adequadamente, que não praticam atividades físicas, todas essas pacientes que a gente avaliou, que são as pacientes que evoluem muito rápido de um grau para outro, elas costumam a ter uma evolução na média de 3 a 5 anos. Então, não é bem determinado por quanto tempo que é evoluído passa de um nível para outro, mas o que a gente sabe que pode levar desde 3, 5 anos até 10 anos. Certo. Você já havia dito, né, sobre as lesões, qual o exame que deve ser feito. Então a gente reforça que o Papa Nicolau a cada ano é essencial, né? Isso, o Papa Nicolau é essencial, um exame muito rápido, não invasivo, simples, e com aquela amostra das células superficiais e células de dentro do colo do útero, o médico patologista consegue, pela visualização da lâmina histopatológica ou citológica, ele consegue já visualizar alterações nessas células. Uma vez que ele detectou células alteradas, ele já solicita para o médico uma biópsia confirmativa. Aí sim o médico, ele entra com uma biópsia, ele retira uma porção daquela peça do colo do útero, envia novamente para o laboratório, analisa-se aquela lâmina para confirmar qual que é o grau, né, daquela lesão, ou seja, se aquela lesão está na fase inicial, bem na superfície do colo do útero, ou se ela já avançou em direção ao útero. E como essas lesões, como elas ocorrem, qual é a causa, né? E quais as precauções que devem ser tomadas para se evitar essas lesões? A transmissão sexual é a principal via de contágio do vírus HPV, inclusive o HPV é a doença sexualmente transmissível das mais incidentes em todo o mundo, tá? O contato ele é muito simples, então às vezes basta um primeiro contato sexual com uma das partes portadoras do HPV, porque a mulher também transmite HPV para o homem. Ela não é só receptora do HPV. Se ela é portadora do HPV e ela tem um contato sexual com um outro parceiro ou parceira que não é portadora, ela também transmite. Com a diferença que o epitélio genital masculino não favorece tanto o aparecimento de lesões. Então, as diferenças dos epitélios masculino e feminino favorecem o aparecimento de lesões nas mulheres e não favorecem nos homens. Mas existem sim casos, e são abundantes inclusive, de câncer peniano, câncer anal causado por HPV.
Tá? Então, os homens também eles devem se preocupar, porque essa infecção ocorre em ambos os lados, certo? Então, a prevenção, ou seja, o que a gente chama de o sexo seguro, né? Sim. Prevenção utilizando as barreiras físicas, camisinha, diminuição do número de parceiros. Né? E sempre um acompanhamento médico. Uma vez que o homem e a mulher iniciou a atividade sexual, eles devem, por obrigação, por respeito a eles mesmos, ao parceiro ou parceira, serem acompanhados pelo médico. E a gente não deve ir no médico só quando a gente tem uma doença. Exatamente. A gente deve também fazer exames preventivos. Isso vale para os dois. E uma vez que você sabe que você já carrega vírus como HPV, você tem que ter a consciência de se prevenir ainda mais. Então, é proteção com camisinha, barreira física e a diminuição do número de parceiros. Porque quanto mais parceiros e com nenhuma proteção, maior a disseminação. Exato. E o que a gente sabe que é um dos grandes problemas desse tipo de infecção, desse tipo de doença, é que os vírus do HPV, eles existem em grande quantidade. Então, existem mais de 120 tipos de vírus diferentes, identificados, eles sofrem mutações constantes. E se sabe também qual que é o grupo de vírus de HPV que vão causar, provavelmente, um câncer, seja na mulher ou seja no homem. Tá? Então, aí que entra a vacinação, que você vai abordar em breve. Mas, quando você conhece esse grupo de vírus oncogênicos, que a gente chama, que são os HPVs, que causam câncer, e você aumenta o número de parceiros, você vai estar multiplicando as chances de você portar aqueles vírus oncogênicos. Então, muitas vezes a mulher ou homem, eles são portadores apenas dos vírus não oncogênicos, que já é uma grande quantidade, que são os tipos de HPV que não vão causar o câncer. Eles vão apenas causar as lesões do epitélio, que são os condilomas, em homens e em mulheres, tá? Isso pode ocorrer na cavidade oral, inclusive, né? Então, o sexo oral também transmite o HPV. E muitos casos de condiloma em garganta, laringe, podem ser, né, são causados por essa transmissão, ou a criança, a mãe era portadora de HPV e durante o nascimento a criança foi contaminada, tá? Então, quando há, inclusive, o parto natural é a via de transmissão da mãe para a criança, né? Então, existem casos sérios. A gente está iniciando um estudo com a Santa Casa de São Paulo, onde as crianças, elas já são diagnosticadas, recém-nascidas, com HPV na garganta, elas têm o condiloma na garganta, e a técnica convencional é muito invasiva. A cirurgia numa criança, num bebê, para remover aqueles condilomas, aquelas lesões na garganta, é extremamente invasivo e perigoso. Então, nós estamos agora tramitando no Comitê de Ética, na USP de São Paulo, esperando a aprovação. Tudo está indicando que vai ser aprovado para iniciarmos um projeto clínico com crianças em São Paulo. Então, as vias de transmissão acabam indo além da transmissão sexual. Porém, a sexual é a mais, a que prevalece. Prevalece, né? E quais são os sintomas que as mulheres devem observar para procurar imediatamente o médico? Não só as mulheres, né? Os homens também. Né? Infelizmente, as NICs são doenças praticamente assintomáticas. Muito então, difícil, a mulher, ela não sente nada. No caso do homem, uma infecção na região anal ou peniana, se é uma infecção causada pelo HPV oncogênico, vai demorar muito para ele sentir alguma alteração, mas sinais
acabam indicando que há algo anormal naquela localidade, seja no colo do útero, seja no homem, no pênis, no ânus. Sangramento, principalmente depois do ato sexual, dor, uma dor constante, uma dor não identificada. Em outros casos, um pouco raros, perda de peso, náuseas. Então, esses são os sinais que, quando acontecem, muitas vezes já está bem avançada a doença. Por isso que em todos esses casos, mas principalmente nas mulheres, que são as que acabam, na sua maior parte, evoluindo para um câncer cervical, um câncer de colo de útero, o melhor a se fazer é prevenir. Sim. E a prevenção é todo ano ir no ginecologista, ir no posto de saúde, realizar o Papa Nicolau, fazer a colposcopia, que é um outro exame onde o médico usa um equipamento chamado colposcópio, e é uma lente de aumento, ele vai colocar uma substância que vai colorir o colo do útero, e se tem uma alteração, com aquela lente de aumento ele consegue já identificar aonde está a alteração, e aquela alteração guia o médico à retirada de um pedacinho para poder fazer a biópsia o processo de patologia mais rápido. Isso. Então é a prevenção a melhor estratégia para evitar essas doenças. Nós sabemos que as mulheres, mesmo com toda essa ciência à disposição, e também muita informação, elas demoram a procurar um posto médico. Talvez não seja da cultura, falta de informação. Essa demora causa danos mais sérios? Causa. Inclusive, acompanhando essas pacientes, e nós temos casos que vão de menores de idade, meninas de 13 anos já com NICS grau 1, grau 2, meninas de 15 anos já praticamente, se não fosse a terapia fotodinâmica, praticamente já sendo indicadas a remoção do colo do útero, e mulheres que ainda não tiveram nem o primeiro filho, com lesões avançadas, já indicadas para remoção total, que a gente chama de esterectomia total, que remove colo do útero e útero. Então essas mulheres, elas não podem nem mais ter a chance de ter o seu filho, porque ela não vai ter nem mais o órgão inicial e muito menos o útero. Sim. Então, com a terapia fotodinâmica, a gente evita todos esses casos de indicação mais graves, que são remoções do colo do útero e útero, né? Então, acompanhando essas pacientes, as menores de idade, principalmente as mulheres que nem tiveram seu primeiro filho ainda, e conversando com elas, muitas delas não sabiam nem sobre essa infecção, não tinham conhecimento sobre o HPV. Então, falta informação, né? Falta informação, falta orientação. Os órgãos de comunicação deveriam, em massa, passar essa informação para a população geral, mulheres e homens, porque se ambos estão informados, um conversa com o outro e eles sabem como se proteger, né? Então, conversando com essas pacientes, o que leva a uma demora à procura de um médico, seja porque elas sentiram alguma coisa, o que é raro, seja para fazer um exame preventivo, né? É a falta de informação. É a falta de informação. Não saber também. Que é necessário começar a atividade sexual e já fazer o Papa Nicolau todo ano. E também o medo de você achar alguma coisa. Então, infelizmente, a falta de informação leva ao medo, e esse medo impede a paciente de procurar os médicos. Em alguns casos mais graves, que eu considero como grave, eu escutei de muitas mulheres dizendo que o marido ou parceiro não deixava elas irem no ginecologista. Então, o próprio parceiro, por machismo, não deixava que a mulher procurasse o médico, porque na concepção dele, ela não tem nada. E por que ela tem que procurar um ginecologista, né? E às vezes a gente também conversando com elas um pouco mais, né, na sua intimidade do relacionamento, muitas delas diziam:
ele sabia que ele estava fazendo coisa errada, então ele sabia que ele tinha outras parceiras por aí, ele tinha medo que eu descobrisse alguma coisa. Então, isso leva, infelizmente, a mulher a não procurar o sistema de saúde. Entendi. E a gente havia falado um pouquinho antes sobre a vacina. Nessa época da vacinação, né, para as meninas e meninos, existe uma campanha que esclarece um pouco mais, né, sobre o HPV. Sim. E onde que essa vacina está disponível e quem deve tomá-la, essa vacina? Então, desde 2014, iniciou a campanha de vacinação contra o vírus do HPV aqui no Brasil, né? E ainda bem que chegou essa campanha aqui no Brasil. Estava demorando muito para chegar. Só em 2014 que Só começou? em 2014 que começou, certo? Então, todos os estudos mundiais mostraram os benefícios de se vacinar crianças, meninas e meninos, antes do início da atividade sexual. Então, mais de 650 artigos publicados mostrando os benefícios a longo prazo da vacinação, né? Em países como Austrália, Suécia, Estados Unidos. E aqui no Brasil chegou, então, em 2014 a vacinação. Nós temos as campanhas que o objetivo é chamar, atrair uma maior quantidade, né, de crianças para essa vacinação, porém, em qualquer momento do ano, as mães, os pais podem encaminhar os seus filhos para os postos de saúde e essa vacinação ocorre da seguinte maneira: quem que pode tomar a vacina contra HPV gratuitamente? Então, as meninas na faixa etária dos 9 aos 13 anos, elas estão cobertas pela vacinação contra 4 tipos de vírus HPV, os 4 maiores causadores de câncer. E os meninos na faixa etária dos 12 e 13 anos, eles estão cobertos também. Então, meninas dos 9 aos 13, meninos dos 12 ao 13, podem se dirigir, os seus pais podem levá-los pais ou responsáveis, né, legais, aos postos de saúde que eles têm garantida a vacinação, tá? E são 2 doses, com 6 meses de distância entre cada uma das doses. Importante tomar a segunda dose. É importante tomar a segunda. A segunda dose garante essa maior cobertura, ok? Então, essa é a faixa etária para meninos e meninas no Brasil que eles estão garantidos a tomar em qualquer momento do ano. Porém, em casos de crianças portadores de HIV, né, meninos e meninas que já têm o HIV, essa faixa etária, ela se expande, né, se estende. Então, vai dos 9 aos 26 anos. Então, crianças portadoras do vírus HIV também têm garantida a proteção contra o HPV até os 26 anos. Por que dessa faixa etária aumentada? Porque uma criança imunodeficiente, já, né, de nascença, ela vai, com o primeiro contato com HPV, ela terá consequências muito mais sérias que uma criança que não tem o HIV. É triste, né? Triste. Quando se trata de crianças, geralmente é complicado, né? Bem... E esses tratamentos que estão sendo realizados atualmente, assim, como e o estudo, em que fase está esse estudo? Você diz que estão aperfeiçoando para HIV, né, das pessoas, dos adultos, né? Sim. Anteriormente, na outra resposta, você nos disse. Então, em que fase que está isso? Certo. Você ainda está fazendo essa pesquisa, Sim, continua, né? Sim, isso. Essa pesquisa, ela só cresce, né? Porque a cada ano, a cada grupo novo de pacientes, a gente tem muito mais perguntas, né? Sempre, as respostas, elas aparecem, mas as perguntas, elas se multiplicam, né, exponencialmente. Então, em que fase nós estamos? Nós não estamos somente atendendo no Ambulatório de Saúde da Mulher em Araraquara. Nós atendemos também no Hospital Pérola Baiton, em São Paulo, que é referência em saúde da mulher. E esses 2 grupos de pesquisa, nossos parceiros diretos e iniciais,
eles têm protocolos de tratamento diferentes, o que nos ajuda a comparar respostas diferentes a casos diferentes e protocolos distintos, né? Então, por exemplo, em Araraquara, a gente trata pacientes desde o NIC 1, 2 até o 3, e nós já estamos num terceiro protocolo diferenciado, então já sabe quais são os protocolos que estão melhor respondendo aos tratamentos. Já no Hospital Pérola Baito, em São Paulo, nós estamos tratando apenas NIC 2. Então, a doutora Renata Belotto, em São Paulo, ela tem uma conduta um pouco mais conservadora em relação a entender primeiro o que acontece com a resposta dessas pacientes ao tratamento por terapia fotodinâmica, e por isso que ela restringiu o grupo NIC 2 apenas. Ela só vai avançar para NIC 3 quando ela fechar um N significativo, e já estamos na ordem de 250 mulheres tratadas em São Paulo. Tá? Então, é um grupo grande com acompanhamento de longo prazo. Para NIC 1, nosso estudo já fechou em termos de número e acompanhamento. Nosso follow-up foi de 2 anos. Isso significa, o que é um follow-up de 2 anos? Nós tratamos a paciente com uma sessão de terapia fotodinâmica e depois disso ela foi acompanhada por 2 anos. É apenas uma sessão? Para NIC 1 é uma sessão, para NIC 2 e 3 a gente está tratando com 2 sessões agora. Apenas isso? Apenas isso. Que maravilha! Sim, apenas isso. Então, para NIC 1, uma sessão foi o suficiente para ter 100% de cura. E acompanhando essas pacientes de NIC 1 por 2 anos, essa cura ela reduziu de 100% para 75%, mas ainda assim a gente teve uma taxa de cura significativa, porque essas mulheres receberam apenas um tratamento, uma sessão, e elas foram acompanhadas. Isso não significa que elas deixaram a atividade sexual de lado, elas mantiveram a atividade sexual. E muitas vezes o que pode ter acontecido para que de 100 caiu para 75% foi uma contaminação cruzada. Então, ela pode ter se exposto novamente ao vírus. Ou essa sessão de terapia fotodinâmica não foi capaz de reduzir completamente a carga viral. O que a gente sabe hoje, tratando as pacientes de NIC 2 e 3, principalmente as NIC 3 em Araraquara, é uma redução de mais de 90% da carga viral. Então, a gente não só cura aquela lesão e permite com que o tecido, o colo do útero se regenere, mas a gente também consegue matar uma grande quantidade, uma grande porção de vírus que estão alojados naquele órgão. E eles podem reagir e novamente causar a doença? Sim, podem. Uma vez que você não destruiu aquele vírus que está alojado no colo do útero, ele vai ficar dormente e ele vai reaparecer numa primeiro sinal de uma queda do sistema imunológico, e a mulher continua, inclusive, transmitindo aquele vírus, tá? É muito sério. É muito sério. Então, nossa proposta é de não apenas lidar com o tratamento da lesão, mas sim diminuir significativamente a carga de vírus que se encontra naquele local. E outros avanços que nós estamos alcançando com esse projeto é melhorando o sistema de iluminação. Então, para alguns casos, NIC 1, NIC 2, nós utilizamos uma ponteira à base de LED, que ela é encostada no colo do útero e ela tem uma cor, uma intensidade luminosa suficiente para ativar o medicamento que está lá dentro. Mas em alguns casos, que são os casos de infecção intracanais, que são os HPVs que se instalam no canal do colo do útero, que a gente chama de junção escamo-colunar, nesse canal, que é um canal que liga o colo do útero com o útero, a gente observou que essa ponteira LED não era o suficiente para ter um alcance e uma uniformidade da iluminação. Então, nós evoluímos para uma fase
mais moderna do equipamento, que é a inclusão de uma fibra a laser. Então, nós temos um sistema a laser também, onde a gente insere essa fibra no canal do colo do útero e a gente garante uma iluminação mais homogênea e também mais profunda do colo do útero. E desde o início dessa pesquisa, em 2011, né, até os dias atuais, você e a sua equipe de pesquisadores receberam vários prêmios, né, a nível mundial. Esse reconhecimento, ele estimula, ele impulsiona os estudos, a dedicação, o amor pela profissão. Mas o que é mais necessário para que essas pesquisas prossigam, que elas avancem? E de que forma isso deve ser feito, né? Qual a sua visão diante do cenário nos dias atuais? Sim, certamente quando nós temos o reconhecimento, né, seja da classe científica ou da classe médica, então nós tivemos muitos reconhecimentos de premiações pela classe médica, inclusive. Uma vez que se trata de uma terapia não convencional, você ser julgado por médicos convencionais e você receber um mérito por aquilo foi muito importante, está sendo muito importante para nós. Então, certamente ter esse reconhecimento nos motiva a avançar mais e mais. Com isso, a gente consegue, inclusive, levar esta técnica para outros estados, né? Então, nós estamos no sul do país também, nós temos 2 parceiros no sul do país e a gente quer alcançar outras regiões, como, por exemplo, a região norte, porque o câncer de colo de útero, apesar dele estar, né, mundialmente ocupando a 3ª, 4ª posição de incidência mundial, aqui no Brasil a realidade é outra. Na região norte é a primeira causa de morte por câncer. É a câncer de colo de útero em mulheres que são acometidas pelo HPV. Então a nossa realidade é muito diferente de muitos países. Sim. Né? Então a gente conseguir ter essa motivação para evoluirmos no ponto de vista de ampliarmos essa técnica para regiões do nosso país que tanto necessitam essa terapia não invasiva, é, na minha opinião, o maior reconhecimento. De você ter a motivação impulsiona a gente ir além, a gente sair do nosso âmbito de pesquisa, de publicação, de reconhecimento, congresso e chegar nessas populações, chegar nessas regiões que o câncer cervical infelizmente ainda ganha, né? E com tudo isso que eu vejo que precisa, né, melhorar para que a gente consiga avançar não só em termos de reconhecimento, mas também avançar a chegar a estabelecer essa técnica para sistema público, para regiões menos favorecidas pelas políticas públicas de saúde, é o financiamento público. Então, este projeto contou com o financiamento do Ministério da Saúde e da FINEP. Então, graças a esse financiamento vindo principalmente de órgãos federais e, no caso da FINEP, que incentiva pesquisas que estão ligadas diretamente a uma empresa, isso fez com que a gente avançasse e muito rápido a este projeto. Então, olhando a linha do tempo desse projeto, a gente começou em 2011 sem financiamento de nenhum deles. Em 2012, a gente evoluiu para um primeiro protótipo com recursos do CEPOF e a gente já começou então a fazer as parcerias e solicitar as aprovações nos comitês de éticas e demorou 1 ano e meio para a gente ter a primeira aprovação do comitê de ética. Então, nesse tempo, a gente foi trabalhando com protótipo e com recursos do centro. Em 2014, 2012, 2013, a gente já evoluiu bastante na ideia, formamos os colaboradores, mas em 2014 que a gente realmente teve um financiamento importante. Foi daí que a gente conseguiu impulsionar. Impulsionamos em termos de desenvolvimento do equipamento na versão final,
a empresa parceira conseguiu recurso para aprovação desse equipamento na Anvisa e nos outros órgãos que regulam a segurança do equipamento para a área da saúde, e não é fácil, são aprovações muito difíceis Demoradas, e caras, sim. Além de demoradas, são regulamentações muito caras. Então, para o pesquisador que não conta com esse tipo de apoio financeiro, ele praticamente não consegue avançar da pesquisa básica. E tão necessária, né, a toda a população. Né? Exato. Então, quando a gente avalia tudo isso, a demora em aprovações pelos comitês de ética, você também ter uma morosidade em informar parceiros, porque quem ia conversar com o parceiro aqui e ali somos nós. A gente não tem uma assessoria científica que faz isso pela gente, somos nós mesmos. Então, todas as nossas outras funções, eu já era funcionária, inclusive, né? Sim. Então, como funcionária, eu tinha que várias vezes, durante semanas e semanas, pedir afastamento para poder fazer as viagens de conversas, reuniões, e explicar para o parceiro a importância, convencer o médico da importância de trabalhar conosco. Aí você começa a triar paciente, aí você tem a aprovação do comitê de ética, aí aquele protótipo tem que virar um produto, aí você esbarra na morosidade em ter aprovações. Então eu vejo, Maria Zilda, que tudo isso, a motivação de você ter o reconhecimento é muito importante, é essencial, e isso nos alimenta, certo? Nos anima, mas o financiamento público, ele é essencial, né? Para a gente evoluir, para a gente avançar e chegar aonde a gente quer chegar, porque a gente ainda não alcançou as regiões de interesse, como eu falei, região norte, nordeste. Né? Que são as regiões mais carentes do nosso país, né? Sim. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa para as mulheres, para as meninas, para os parceiros, sobre a prevenção? Eu acho que nós falamos bem, né, sobre você disse muito bem sobre toda essa preocupação. Quer deixar mais alguma mensagem? Sem dúvida. Minha mensagem para as meninas e os meninos, né, as mulheres e os homens, é a seguinte: você tem que se amar em primeiro lugar, você tem que se respeitar. Uma vez que você se respeita e se ama, você se cuida. E o cuidado é de você e para o outro. Uma vez que você tem o conhecimento de quão grave é a infecção pelos vírus, e a gente está falando aqui apenas de um HPV, você consegue se prevenir, você consegue proteger a si próprio e o seu companheiro ou companheira. Então, quando você tem esse conhecimento da gravidade do problema, que é uma infecção principalmente pela via sexual, você se cuida, você se ama e você se protege. E quando você se cuida, você também procura o médico para o preventivo. Então, todas essas doenças, e inclui inclusive outras como o câncer, o que a gente sabe, o que não é novidade para ninguém, é que a prevenção e o diagnóstico precoce vencem a doença. Então você consegue sim se curar dessas lesões, você consegue sim ter acesso aos tratamentos, mas você tem que primeiro procurar, e você não pode esperar que esses males, né, avancem. Então, minha mensagem é essa: se você procura ajuda, procura o acompanhamento médico, as meninas façam o Papa Nicolau anualmente, as mães, os pais devem ter essa conversa em casa com os seus filhos, né? Então devem orientar os meninos e as meninas sobre os riscos dessas infecções, uma vez que tem toda essa conversa, toda essa orientação, porque a gente não pode esperar dos governantes a orientação, ela tem que vir de casa, né? Então quebrar os tabus, conversar abertamente sobre isso, afinal de contas a juventude está aí, né? Elas estão se relacionando, infelizmente, cada vez mais cedo, infelizmente cada vez mais com um número abundante de parceiros, mudou muito, né? Essa
cultura de você ter apenas um parceiro para a vida toda. Então, com tudo isso, com toda essa mudança cultural, o que a gente vê que falta muito é a conversa dentro de casa, né? A orientação. E se essa criança tem orientação, se ela é vacinada, veja só que graça que a gente tem hoje da vacinação no Brasil. Demorou, mas não vamos reclamar, tá aí, está aí, disponível, isso, né? Quem não pode ser beneficiado pelo sistema público, ou quem está fora da faixa etária e pode pagar, é caro ainda, mas está disponível para essa vacinação para quem pode pagar, né? Que está fora da faixa etária. Então, todos esses métodos preventivos, vacinação, a orientação, diminuição do número de parceiros, a ida ao ginecologista e os meninos a orientação dentro de casa, tudo isso é essencial. Então, essa é a minha mensagem. Para você abranger tudo isso, você tem que ter muita orientação, não esperar a orientação de fora, tem em casa, e também o amor por si. Quando você se ama, você se cuida e cuida do próximo também. Com certeza. Muito obrigada, Natália. Muito obrigada. Por vezes, sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Citação de Madre Teresa de Calcutá. O programa Feminino de A a Z fica por aqui. Até o próximo.